Olá, amigos do YouTube. Professora Cléo Paz, mais uma vez aqui para falar a respeito de higiene e segurança do trabalho. Mais especificamente, nós vamos falar sobre as atividades da Univesp, aqui da semana 4, atividade valendo nota. Nós vamos começar aqui com a pergunta 1, valendo nota aqui, da semana 4, higiene e segurança do trabalho 1. Um trabalhador agrícola, em sua jornada diária, começa suas atividades colhendo hortaliças e transportando-os ao galpão de embalagem. Na sequência, faz capina manual com o uso de uma enxada exposta ao sol. Faz a aplicação de herbicidas e fungicidas, limpa os estábulos, faz o reparo das cercas em região de pasto que apresenta animais peçonhentos. Pode-se afirmar, então, que esse trabalhador está exposto sequencialmente a. Então, vamos lá, né? Ele começa suas atividades colhendo hortaliças e transportando ao galpão de embalagem. Então, o que ele está acontecendo? Ele está se dobrando o corpo, né? Ou seja, ele está se abaixando para poder colher e tem que transportar, ou seja, tem que levar essas caixas ao galpão de embalagem. Então, tudo aquilo que é transporte físico, no sentido de manual, e que você faz movimentos com o seu corpo, como no caso aqui, ele tem que se abaixar para colher as hortaliças, porque são, em geral, as hortaliças, elas são rasteiras, é ergonômico, né? Então, ele está trabalhando com a sua postura. Na sequência, ele faz capina manual com o uso da enxada exposta ao sol. Ele ainda está usando a parte ergonômica, mas o grande detalhe aqui é que ele está exposto ao sol, né? Porque lá na colheita da hortaliça ele pode usar uma faquinha, por exemplo, né? É o instrumento de trabalho dele. Mas exposto ao sol, aqui ele já leva imediatamente ao risco físico, né? Vamos relembrar quais são os riscos físicos: calor, frio, umidade, tudo isso são exposições físicas, né? Faz a aplicação de herbicida e fungicida, ou seja, ele faz a aplicação de remédios, de produtos químicos. Então, por ser produtos químicos, ele está exposto ao risco químico, né? Limpa os estábulos. Ao limpar os estábulos dos animais, ele vai se deparar com os excrementos, né? Excrementos já faz parte do risco biológico, né? Que ele está exposto a bactérias, vírus, protozoários, essas coisas. Faz o reparo das cercas em região de pasto e que apresenta animais peçonhentos. Então, no caso aqui, o reparo das cercas é mecânico e que apresenta animais peçonhentos é uma coisa a mais que seria também risco de acidente, né? Então, aqui são mecânicos. Né? Então, a resposta correta, nós vemos aqui, que é riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos e mecânicos. Né? Então, riscos ergonômicos por causa da sua postura, risco físico por conta da exposição ao sol, risco químico por conta da aplicação de produtos químicos, herbicidas e fungicidas. Limpa os estábulos é um risco biológico, porque ele está exposto a vírus, bactérias e protozoários. E riscos mecânicos, porque ele está fazendo um reparo, né, em região do pasto, que ele apresenta animais peçonhentos, que é um risco mecânico de acidente. Né? Então, vamos aqui para a pergunta 2. Estabeleça a relação entre a norma regulamentadora e o seu objeto. Ok. Aqui para a segunda questão, como está um pouco confuso, eu vou mostrar para vocês uma foto que eu coloquei aqui, que ela vai apresentar
as normas regulamentadoras em uma visão melhor, né? Eu vou colocar aqui lado a lado, ok? Com essa aqui que nós estamos fazendo, tá? Então, deixa eu pôr ela aqui, ajeitar aqui bonitinho, para poder a gente fazer as duas aqui. Vão me perdoar aqui os ajustes técnicos, né? Mas é por uma boa causa. Né? Eu acho muito confuso essa parte aqui de você abrir essas cortininhas, né, e tentar adivinhar o que é um, o que é o outro, porque você lê uma coisa aqui e aqui tem escrito outro, e você não sabe o que você tem que pôr, na verdade, né? Então, comissão interna e prevenção de acidentes. A comissão interna e a prevenção de acidentes é a NR5. Tanto é que aqui dá para ver que aqui é NR5, ela está com o número 3 e aqui colocaram o número 3, então aqui está correto. Prevenção dos riscos ambientais, que é o PPRA. PPRA, olha, é o número 9, NR9. Então, aqui a NR9 está no número 5 e ela veio para cá. Limites de tolerâncias a agentes insalubres. Agentes insalubres está aqui, NR15, olha, com a caveirinha aqui, lindíssima. Insalubridade, né? Então, NR15, ela está no número 6 e ele vem aqui, número 6. Fiscalização e penalidades, né? A fiscalização e as penalidades, ela vem, não está nesse daqui, deixa eu abrir a outra foto aqui, que eu já deixei meio que já ajeitado, porque assim, aquele lá onde tem as fotos, não tem todas as NRs, né? As NRs, elas são um pouco mais do que essas que estão aqui na foto, porque a foto é mais bonitinha e aqui ela está um pouco mais morta, digamos assim, né? A NR28, tá vendo? É fiscalização e penalidades. Então, ela vai reger todos esses... o que pode acontecer se você não respeitar a normativa, né? A empresa, se ela não respeitar, o que é que acontece, né? Então, só se a gente precisar, a gente vai usar essa outra. Eu acho melhor essa aqui, que é mais simples, porque você vê uma figura, uma imagem, e você remete ao que você está precisando, né? Porque tem gente que é muito mais de visual do que a de leitura, né? De interpretação. Aí voltamos aqui, fiscalização e penalidades, NR28, que está no número 8 e coloquei aqui, está certinho. Abate e processamento de carnes e derivados, olha aqui nosso tourinho aqui. O touro, que é do frigorífero, é a NR36, que está mais para aqui para baixo um pouquinho. Isso mesmo. NR36 é o número 10 e está aqui número 10. Trabalho no meio rural. Vamos ver aqui o que é o trabalho no meio rural. Ela não vai estar aqui, ó. Aqui o tratorzinho, NR31, que é o do rural. O rural está aqui número 9 e vem aqui número 9. Adaptação do trabalho às características psicofísicas dos trabalhadores. Então, essa aqui, as características psicofísicas, essa aqui ela entra diretamente na ergonomia, né? Por quê? Porque a ergonomia, ela vai adaptar o trabalho àquele empregado, né? A gente vai adaptar o local de trabalho dele, as ferramentas, né? Calor, luz, tudo isso a gente vai regular para que aquele trabalhador ele seja se sinta confortável em trabalhar naquele ambiente, né? Então, ele, apesar de não
ter assim nada que fala psicofísico relacionado à ergonomia, mas a ergonomia ela abrange essa parte dessa característica psicofísica que está inserida dentro da ergonomia, né? Abrangência e cumprimento das NRs. A abrangência das NR está no NR1, que é a disposição geral, né? A abrangência dela. Então, assim, a disposição geral ela vai regulamentar, ela vai dizer tudo aquilo para que serve as NRs. Né? Então, ele vai colocar e ele vai dizer como tem que ser cumprido cada uma delas. Né? Implantação e dimensionamento do SESMET. Olha aqui, o SESMET é NR4. NR4 que está aqui no 2 e nós temos aqui o 2. Né? E por último, mas não menos importante, controle médico da saúde ocupacional, que é o nosso PCMSCO. E nós estamos aqui no nosso NR7, PCMSO, que ele vai fazer o controle da saúde ocupacional dos trabalhadores, né? Nossos famosos exames médicos. Aqui eu vou voltar aqui, ok? Né? Vamos voltar cá, isso mesmo. Pergunta 3. Considerando-se a estrutura legal de saúde e segurança do trabalho vigente no país, verifique a verdade ou a falsidade das afirmações abaixo. Primeiro, o artigo 7º da Constituição Federal, relativo aos direitos sociais, garante a redução dos riscos laborais como um direito e define, entre outros benefícios, o pagamento de adicionais para condições insalubres e perigosas. Então, é correto, né? Inclusive, o artigo 7º, ele tem vários vozes, né? Eu não me lembro agora exatamente como se chama, mas ele é a redução do risco laboral como um direito no item 22, né? Artigo 22, no artigo 7º, a linha 22. E os adicionais de insalubridade e periculosidade está no item 23. Inclusive, eu deixei aqui, facinho, né? Aqui, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança e o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Né? Isso aqui é o nosso artigo 7º da Constituição Federal. O mesmo artigo proíbe o trabalho noturno, insalubre e perigoso para menores de 18 anos e qualquer trabalho para menores de 12 anos. Está errado. O artigo é o mesmo. Inclusive, nós vamos ver ele aqui ao vivo e a cores. É o artigo 33, né? É o artigo 33. Ele diz assim: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e a qualquer trabalho a menores de 16 anos, e não 12, salvo na condição de aprendiz e a partir de 14 anos, como aprendiz, tá? Aqui cortou um pouco, mas aqui fala, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, ok? Então, por que está errado? Porque é qualquer trabalho para menores de 16 anos. Né? A lei anterior era antes dos 14, ela foi revogada e em 98 ela foi revogada e ficou como sendo 16 anos. Tá? Então, essa aqui ela está errada, tá, gente? A primeira está correta, a segunda ela está errada, ela é falsa. As 36 normas regulamentadoras vigentes foram aprovadas pela Portaria 3.214 de 1978 no Ministério do Trabalho, agregando-se à CLT.
A portaria está correta, ok? A portaria 3.214 é aquela que as normas regulamentadoras elas foram aprovadas, mas na época em que ela foi aprovada, em 78, só existiam 7. Né? As outras normas, elas foram sendo acrescentadas mão a mão. Então, o erro está onde? Em dizer que todas as 36 foram aprovadas nesta data, nesta portaria de 78. Na verdade, foram só as 7 primeiras, né? E que depois elas foram sendo revogadas, elas foram sendo mudadas e elas foram sendo acrescentadas, obviamente, né? Da legislação específica que trata de saúde e segurança do trabalho, se destaca a Lei 7.410, de 1985, em que cria a especialização em engenharia e segurança do trabalho e a função de técnico de segurança do trabalho. Está correto, né? Essa lei, ela criou essa especialização em engenharia de segurança do trabalho, e apesar de ser uma coisa que tem quase 40 anos de história, nós estamos com 35 anos de história aqui na engenharia de segurança do trabalho, mas infelizmente ainda não é uma profissão ou mesmo uma situação em que as empresas elas cumprem corretamente, né? A segurança no trabalho está sendo mais inerente somente agora, né? Que ela não diga que está virando moda, mas que ela está sendo mais exigida, né? O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, e nós vamos conhecer o CREA quando terminarmos o nosso curso, em 1991, regulamenta o exercício de engenharia de segurança do trabalho. Exatamente, né? Apesar da lei ter sido criada em 85, somente 6 anos depois, é que ela conseguiu ser regulamentada pelo CREA. Ou seja, a pessoa teve que fazer toda a sua especialização, porque na verdade não existe um curso de engenharia em segurança do trabalho, você se forma engenheiro, assim como nós podemos nos formar em engenharia, nós vamos nos formar em engenharia de produção, seremos futuros engenheiros, e nós podemos fazer a nossa especialização em segurança do trabalho, né? E podemos acrescentar essa especialização no nosso CREA. Né? Então, nós somos engenheiros de produção e engenheiros de segurança do trabalho, se nós fizermos a especialização, o MBA, a pós-graduação, no caso, em engenharia de segurança do trabalho. Eu, inclusive, estou fazendo a engenharia de produção porque o meu objetivo é exatamente ser engenheiro de segurança do trabalho. Afinal de contas, eu já exerço essa função. Né? Eu sou tecnólogo, né? Mas o meu objetivo é ser engenheiro também de segurança do trabalho. Então, as alternativas corretas, desta vez, são só a primeira, a quarta e a quinta. Próxima pergunta. Preencha as lacunas e escolha a alternativa que as completa corretamente. Né? A grande variedade de normas regulamentadoras vigentes no país abrange uma série de situações e particularidades produtivas. Por exemplo, há normas burocráticas que regulam a própria aplicação das NRs e as consequências quando da não observância das mesmas, com a NR1, que é a disposição geral, e a NR3, que é embargo ou interdição. Tá vendo? Nós temos as disposições gerais e as embargos ou interdição. Há aquelas que se referem-se a bens de produção específico. Vamos lá ver de novo. Produção específica, que é a máquinas e equipamentos e caldeiras, vasos e tubulações. Então, esses materiais específicos, né, eles vão ser regulamentados por essas duas NRs. Há normas que obrigam a geração de documentos específicos de controle e monitoramento dos fatores de risco, como o PCMSO e o
PPRA, meu Deus, quase não sai agora. PCMSO e o PPRA, que são as normativas 7 e 9, respectivamente. Há aquelas que criam novas estruturas na empresa, ou seja, dentro da empresa vai ser criada uma nova estrutura, que são os SESMET e a CIPA, né, que são as estruturas que eles vão coordenar a segurança do trabalho dentro daquela empresa. E, finalmente, há aquelas que referem-se a setores produtivos específicos, né, específicos, tais como a 18, que é o PCMAT, e para quem não conhece o PCMAT, o que é? Esse aqui, ele é o programa de controle do meio ambiente dentro da construção civil. Ele é específico para a construção civil, ok? E também o NR Rural. Mas temos também o naval e temos também o frigorífero, ok? Que são justamente setores produtivos específicos que nós temos aqui, nós aqui só colocamos 2 exemplos de cada aqui. Então, a correta é 1 e 3, 12 e 13, 7 e 9, 4 e 5, 18 e 31. Vamos aqui para a nossa última pergunta, pergunta 5. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A NR4 obriga as empresas de qualquer porte e grau de risco a manterem o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, mais conhecido como SESMET. É falso. Por que é falso? Na verdade, o SESMET ele só vai ser criado a partir de 50 funcionários, dependendo do seu grau de risco, né? E esse grau de risco ele vai ser medido pela atividade da empresa, né? Então, os graus 1, 2 e 3, né? Existe essa tabela e ele vai dizer quantos funcionários que tem, que vai ser que aqui mais embaixo tem a equipe do SESMET, como ela é formada, né? Quantos de cada tem que existir nessa empresa a partir de tantos funcionários, né? Dependendo do grau de risco que a empresa está inserida, ela que vai do grau 1 a 2 ou 3, ele vai precisar a partir de 50 funcionários, ou mesmo a partir de 5.000 funcionários, dependendo do grau de risco da empresa, ok? Então, ela não é de qualquer porte e grau de risco, ela é a partir de um certo grau e a partir de um certo número de funcionários. O Plano de Prevenção de Risco Ambiental, ou seja, o PPRA, regulado pela NR9, desobriga a empresa a fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus empregados. É exatamente o contrário, ela obriga a empresa a fornecer esses equipamentos. Mas quais são esses equipamentos? E aí nós temos uma NR específica para o EPI, no caso, né? As comissões internas de prevenção de acidentes, regulamentadas pela NR5, têm sua composição definida em função do número de empregados do estabelecimento. Correto. Do mesmo modo como o SESMET, ele vai ser regulamentado dependendo da quantidade de funcionários e pelo grau de risco. No caso, a CIPA é de acordo com o número de empregados, ok? PPRA, gente, lembrando que o PPRA e o PCMSO, que está aqui embaixo aqui, eles são obrigados a partir de apenas um funcionário, tá? Então, eles, a partir de qualquer número de funcionários, a empresa é obrigada a emitir o PPRA e o PCMSO, ok? Os SESMET devem ser compostos obrigatoriamente de engenheiro do trabalho, técnico de segurança, médico do trabalho, maqueiro e enfermeiro do trabalho. Tem 2 pontos aqui que deixa essa afirmação errada, né? O maqueiro, ele não faz parte do SESMET, tá? Ele não faz parte dessa equipe, e está faltando o auxiliar de enfermagem do trabalho,
tá? Então, tem o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o engenheiro, o técnico de segurança e o médico do trabalho. Mas a lei diz também que, se na falta do médico, ele pode contratar uma empresa especializada para fazer o SESMED, né? E essa empresa especializada, ela tem que ter um médico do trabalho, né? Então, não necessariamente dentro da empresa ela precise ter esses funcionários na sua folha de pagamento. A empresa ela pode contratar uma empresa e que essa empresa ela vai fazer consultoria para várias outras empresas e aí ele pode ter todos essas figuras, né? Esses profissionais, mas aqui, no nosso caso aqui, está errado porque o maqueiro, ele não é obrigatório, né? Porque aqui fala obrigatoriamente, e também está faltando o auxiliar de enfermagem, né? A obrigatoriedade da elaboração dos PCMSO, Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional, definida pela NR7, leva as empresas a realizar exames de saúde em seus empregados com frequência mensal. Então, está tudo correto, exceto que não é com a frequência mensal, é frequência anual, né? Ou quando aquele empregado ele é contratado ou quando ele é demitido. Na verdade, quando ele é contratado e quando ele é demitido e anualmente como renovação. A nossa afirmativa que está totalmente correta é essa que fala aqui da CIPA, né, que tem a composição definida em função do número dos empregados do estabelecimento. E nós terminamos esse vídeo por hoje, ok? Lembrando que essa atividade vale nota, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, curta os nossos vídeos, né? Isso faz o Google entender que o nosso conteúdo é importante, né? E ajuda também a compartilhar esse conhecimento, né? Afinal de contas, o conhecimento ele tem que ser compartilhado, tem que ser multiplicado, ok? Então, muito obrigado e até a próxima!